Então, boa noite pessoal, mais uma vez aí na nossa live. Falaremos aí sobre a Umbanda, né, barra Kardec, quarta parte. É um assunto bastante extenso e a gente vai aguardando aí um minutinho para esperar algumas pessoas entrarem, mas não vamos nos atrasar no nosso horário, né? Fala Márcio, boa noite meu amigo, boa noite aí à casa de reunião, seja bem-vindo, tamo junto sempre. Vamos falar também um pouquinho, né? Hoje eu vou fazer uma oração a Santa Sara, porque... Boa noite Ana, beijo aí, beijo no meu pai, beijo no teu coração, parabéns pelo seu aniversário. Boa noite Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite Elizabeth. Então, como eu estava falando, eu vou fazer uma oração hoje a Santa Sara, né? Porque boa noite Monique, benção filha, Pai abençoe. Porque dia 24 é dia de Santa Sara. Pai abençoe Aurora, seja bem-vinda filha. E dia 25 é dia das Três Marias, né? Então eu vou estar aqui fazendo uma oração para Nossa Senhora, para Santa Sara, em homenagem ao seu dia, né? Que é dia 24. Infelizmente nós não vamos poder fazer a comemoração, né, do dia dela, mas a espiritualidade sabe, né, diante de tudo isso que a gente está passando, a situação real. Antes de mais nada também, eu queria poder agradecer a todos que de certa forma puderam ajudar aí com alguma contribuição. Nós conseguimos aí um valor onde foi nos proporcionado a comprar 21 cesta básica. Boa noite filha, Pai abençoe. Espero que você esteja melhor. Boa noite Josi, seja bem-vinda. Então foi proporcionado, né, com a ajuda das pessoas, de algumas pessoas que puderam estar apoiando, ajudando. Espero que para o mês, né, as pessoas continuem podendo ajudar dentro do seu limite, claro, para que ninguém, logicamente, se atrapalhe com nada, porque a gente quer ajudar as pessoas, mas não se atrapalhar, lógico, né? Boa noite, mãe, seja bem-vinda, beijo, te amo. É isso aí, Beth, 21 sexta, não é uma missão assim fácil, né? Mas foi muito legal, a gente já doou 5 cestas, amanhã nós estaremos doando mais 4 cestas e aí a gente vai estar doando com mais tranquilidade, porque as 16 cestas só chegaram hoje, né? Mas mais uma vez eu acho que a gratidão a gente tem que estar sempre repetindo o muito obrigado, porque eu tenho certeza que esse muito obrigado que sai da minha boca, ele também é de todas aquelas pessoas que estão recebendo a cesta e que realmente ficam muito gratas por essa oportunidade, né? São pessoas que não conseguiram pegar a cesta básica da prefeitura, não conseguiram pegar o auxílio, enfim, são pessoas que estão numa situação bem difícil, né? Mas graças aos amigos aí a gente conseguiu, né, essas cestas básicas. Espero que a gente consiga outras, porque, né, foi, graças a Deus, uma graça atingir, né, 21 cesta básica, mas são muitas pessoas, né? Então, assim, a gente vai fazendo o que a gente pode, a gente vai ajudando a quem a gente consegue.
e cada vez que a gente for recebendo, a gente vai ajudando cada vez mais. Logicamente, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Logicamente, eu tirei foto e peguei uma nota fiscal e tal, mas isso aqui para o meu controle, porque sinceramente isso é uma coisa que a gente tem que prestar conta a Deus, né? Das nossas atitudes e tal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que se dispuseram aí do pouco que vocês têm para estar dividindo, para estar dando uma parte para aqueles que realmente necessitam, tá bom? Então eu vou começar aqui com a oração de Santa Sara, né? Para a gente dar início, nós vamos falar hoje, né? Vamos falar um pouquinho do homem, do corpo físico, o perispírito, o espírito e assim por diante, ok? Lembrando que a gente acabou criando um canal no YouTube e o canal vai estar aí disponível para quem quiser se inscrever. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então o canal vai estar aí para quem quiser se inscrever e receber as notificações dos vídeos, etc. e tal. Lembrando a importância de assistir, né, os vídeos, mas não interessa se você vai assistir por aqui, pelo YouTube, não interessa. Na verdade, a gente está criando esse canal para atingir o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa estar divulgando, né, os estudos, a verdade um pouco dentro da espiritualidade, para que as pessoas comecem a entender determinadas coisas que não entendiam e comecem a despertar, né, dentro de algumas situações. Lembrando que os intuitos das lives são sempre de ajudar, né, ao crescimento e ao desenvolvimento individual de cada um. Boa noite, Rafael. Essas lives elas foram criadas com nenhum intuito, até porque eu faço isso dentro da minha casa, né, meu templo espiritual. Eu dou essas aulas, mas como a gente está com esse problema de pandemia, então o que eu falo eu estou repetindo aqui, e é bom que fica guardado, e das próximas vezes nem preciso repetir, as pessoas assistem aí o canal e aí a gente economiza, né, tempo e tal. Então vamos à nossa oração para que a gente possa dar início aí, ok? Bom, ó Santa Sara, tu que és a única santa cigana do mundo, que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, foste lançada ao mar para que morreste de fome e sede. Tu que sabes o que é a dor, a tristeza e a mágoa no coração, que tu sejas a nossa advogada perante Deus. Humildemente, hoje, esse mês, próximo à sua data, a sua comemoração, a sua homenagem, pedimos que a Senhora, junto com toda a caravana cigana, possa estar à nossa frente, às nossas costas, ao nosso lado esquerdo, ao nosso lado direito, acima e abaixo, nos protegendo contra todo mal, nos iluminando o nosso caminho, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter equilíbrio nessa jornada de vida, né? Para que possamos evoluir enquanto encarnados aqui, e que a Senhora possa ser por todos nós, principalmente nesse momento que estamos atravessando, tá? Que assim seja, que assim se faça, por 3 vezes o 3. Amém. Bom, então vamos dar início aí ao nosso estudo, ok? Vamos falar aí do homem. O homem é um ser complexo e nele combina-se 3 elementos para formar uma unidade vivente. Esses elementos fazem o homem um pequeno universo, um microcosmos, que encerra as mesmas forças do universo e está submetido às mesmas leis. Quem falou isso? Leon Denis. O homem é um ser inteligente corporal, uno em essência e triplo em substância, possuindo um corpo físico, um corpo astral, que é o perispírito, e uma alma espiritual,
que é o espírito, como eu já falei em lives atrás aí, né? Coisas diferentes. Ele é também imortal e mortal ao mesmo tempo, nascendo e desencarnando quantas vezes for necessária para o seu aprimoramento espiritual. Utiliza-se de vários corpos materiais em diferentes épocas para realizar em várias etapas, chamadas assim encarnações. A evolução aqui está sujeito pela própria natureza. Boa noite, tia Maria Helena, seja bem-vinda. Obrigado aí, tá, por tudo. Então, como falamos aqui, está dividido em 3 partes. Vamos à primeira, que é o corpo físico. Corpo físico. Ser biológico organizado, formado de células, tecidos, órgãos e sistemas que servem de instrumento temporário do espírito. Veja bem, temporário. Permitindo a sua manifestação ou atuação no mundo físico. É o instrumento de progresso do espírito, através da qual se liberta das imperfeições. Ou seja, o espírito ele só encarna aqui para ele evoluir. É apenas essa vertente, não tem outra explicação. Então, o espírito ele encarna aqui para evoluir, salvo aqueles que estão aqui para ensinar, para... Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Para ajudar ao seu semelhante. Mas a massa, a grande massa, está aqui para evoluir. Então, encarna com esse objetivo, né? Salvo aí aqueles que vêm trazer a mensagem, etc. e tal. Em sua trajetória evolutiva, o espírito ocupará diversos corpos cuja constituição e funcionamento dependerá de sua obra e de seus atos em vidas anteriores. Mais saúde ou menos saúde, órgãos perfeitos ou não, memória e capacidade de aprendizado, perfeito ou imperfeito, será o seu corpo físico, constitui, assim, a ferramenta necessária para a evolução do espírito. Por isso, ele deve ser preservado, bem cuidado e utilizado com respeito e elevação, né? Boa noite, Lê. Seja bem-vinda. Então, o que significa que o nosso corpo físico, ele é apenas uma casa, né? É habitada pelo nosso espírito. Logicamente, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico com todo amor e carinho, porque todo espírito tem um tempo de permanência na Terra. Mas não quer dizer que esse tempo possa ser prolongado de acordo com a sua evolução. Se Deus, né, ou os espíritos, os mestres, etc., perceberem que você despertou e perceberem que você está evoluindo cada vez mais rápido, né, você se encontrou, você despertou e dessa forma você está tendo a oportunidade de evoluir, então a sua permanência aqui ela é maior, porque a espiritualidade ela dá a oportunidade daquele espírito evoluir sempre. Então é uma oportunidade daquele espírito estar evoluindo mais e mais. Por isso que sim, o nosso corpo não é importante, mas ele não é importante depois que a gente morre. Enquanto a gente não morre, ele é importante sim. Então alguns pensam que o espírito que importa, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não estou nem aí. Não é assim que funciona. Porque isso também é uma forma de descaso, né, e de falta de evolução. Entendeu? Então a gente tem que aproveitar e cuidar o máximo que a gente pode para que a gente possa ter energia, possa ter força. Boa noite, Eliette, seja bem-vinda, Pai abençoe sempre. Para que a gente possa estar tendo a oportunidade de evoluir e de alcançar sempre um degrau maior na nossa vida, ok? Vamos ao próximo, que é o perispírito, tá? Perispírito é uma substância semimaterial formada pelos fluidos astrais. É o envoltório do espírito.
é o elo entre o espírito e a matéria, funcionando como um molde do corpo físico, ok? O perispírito tem a sua forma moldada pelos espíritos, por ser altamente plasmável, registra todas as emoções, imagens, cheiros e sons dos acontecimentos. Pode tomar uma forma que o espírito desejar. Na maioria das vezes, ela assume a imagem que o espírito teve na sua última encarnação. Embora de natureza etérea, a substância do perispírito pode se tomar perceptível à nossa vista. Alguns médiuns videntes, né, conseguem ter essa visão um tanto quanto clara. É o que acontece em algumas aparições, né? Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. É o que acontece em algumas aparições que pode também se tornar temporário e tangível, tá? No perispírito estão localizados os chakras, ok? Portanto, um instrumento essencial à comunicação entre o mundo espiritual e físico através da mediunidade. Ou seja, os chakras é uma live aí que a gente ainda vai fazer à frente. Nós temos vários chakras, mas a gente tem os 7 maiores chakras. Boa noite, filho, seja bem-vindo. Que são, né, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, umbilical e o básico. Então, esses chakras, eles eles que dão a oportunidade daquele espírito que não faz parte do nosso próprio eu, ou seja, um espírito, qualquer um, por exemplo, um cigano, ele quer vir ali, aquela incorporação, por exemplo, ela é dada através dos chakras, né, do acoplamento que essas energias se dão. Eu vou explicar melhor isso à frente, tá bom? O espírito é o próximo, tá bom? Essência divina e imortal. É o princípio intelectual, imaterial, individualizado que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. O espírito realiza encarnado grande parte da sua evolução. Quando ele está encarnado, se torna alma. Os espíritos povoam o universo habitando o mundo mais ou menos evoluídos, conforme a gente já falou nas lives atrás aí. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. De acordo com a sua condição moral, ou seja, por isso que a gente bate tanto nessa tecla aqui da moral, da ética, etc e tal. Então, você evolui, você se torna melhor, você ganha mais espaço conforme sua moral, sua ética, conforme você é uma pessoa melhor, conforme você faz o bem para outras pessoas, conforme você faz a sua parte dentro da espiritualidade, que é o karma de todo ser humano, enfim, né? Dizemos então que os espíritos são imateriais. Perfeito. Porque sua essência difere de tudo o que conhecemos com o nome de matéria. Aos nossos olhos, são como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Certo? Eu não tenho nem o que explicar, porque, né, é exatamente isso. Então aí a gente passa aqui para a classificação dos espíritos. Sim, exatamente. Moral, ética, evolução, sempre. É o que eu prego desde o início de tudo da minha vida. Né? Quando eu estou lá na casa. Lembrando que a gente prega a moral, prega a ética, a gente tem que viver isso. Mas a gente sabe que, eu sempre estou falando isso aqui, que a gente pode errar, né? A gente não tem que errar, mas a gente pode errar. Até porque a gente evolui e cresce a partir dos nossos erros. Mas você só evolui realmente
quando você errou e você falou, pô, errei. Então, você reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus ou a quem tem que ser, e logicamente, né, tenta fazer o possível e o impossível para não cometê-lo novamente. Porque se você comete o mesmo erro novamente, então você não evoluiu. Porque, né, o erro é para ser aprendido. Então vamos passar aqui a classificação dos espíritos, ok? A primeira classificação aqui vou falar primeiro da terceira ordem, ok? A terceira ordem a gente tem aqui os espíritos imperfeitos. Ora, os espíritos imperfeitos, na verdade, é a maioria da população. A maioria da população são espíritos imperfeitos. Neles existe a predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, as pessoas elas dão mais importância a qualquer coisa dentro da matéria do que a espiritualidade. Então elas, né, indiscutivelmente, no dia que a gente tem que estar na casa, no domingo, se fizer sol, não vai. Se chover, não vai. Se o tempo estiver ruim, não vai. Se acordou com dor de cabeça, não vai. Então, né, o dia tem que estar assim 100%. Não pode estar nem 99,9%, que as pessoas encontram alguma desculpa para não poder fazer sua parte espiritual. E mal sabe elas que essa é a principal de todas. Então, mas quando tem que ir para o trabalho, então até se estiver levando com pandemia, né, dentro da pandemia aí tem que ir, né, de máscara e tal e tudo mais. Então a gente tem que ir para o trabalho de qualquer forma. Boa noite, Raquel, seja bem-vindo. Entendeu? Então isso são espíritos de terceira ordem, né? São pessoas de terceira ordem, que é a maioria das pessoas aí que estão aqui encarnadas nesse momento, né? Atração pelo mal, né? Grande parte das pessoas tem essa atração pelo mal, né? Que tipo de atração pelo mal? Existem vários tipos de maldade, né? A maldade pelo pensamento, de desejar o mal pela pessoa, né? É de você praticar o mal, é de você, enfim, existem inúmeras formas de maldade, ok? A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as outras, inveja e tal, as paixões que predominam sobre a virtude. Então, tudo isso faz parte da terceira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos, que sem sombra de dúvida nenhuma, a maioria de todos que estão aqui. Depois, então vocês vejam a importância da gente melhorar, entendeu? Então vocês vejam a importância da gente evoluir, porque não adianta, né? Logicamente, tudo é um trabalho. Existem os trabalhos espirituais, mas também os trabalhos que são feitos dentro do seu próprio eu interior. Então, se você não trabalha o seu eu interior, se você não faz um tratamento espiritual para se libertar de várias obsessões, né, que todos têm, então nada vai funcionar, entendeu? Vamos então para os espíritos, né, de segunda ordem, que são os espíritos bons. São poucos que tem aqui atualmente, poucos. Esses espíritos, eles têm a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, eles não têm ligação nenhuma com a matéria, eles só veem a matéria como algo para sobreviver, para viver, ou seja, precisa do dinheiro para sobreviver, mas a vida a vida daquela pessoa ali é baseada nas leis espirituais e não em nada, absolutamente nada de matéria, tá? Com certeza, Beth, eles são incansáveis mesmo, eles nunca desistem, né? Então, a predominância do espírito, né, sobre a matéria, como nós falamos aí, o desejo do bem, o desejo sempre de estar fazendo bem, né? O que é esse desejo de estar fazendo sempre o bem?
estamos aí, sabe, fazendo a divulgação para esse programa social, sabe, sem querer nada, é uma coisa para você ajudar o próximo mesmo, sabe, essa ação social, é você receber as pessoas lá na sua casa e ajudar da forma que você puder, enfim, é tudo isso aí, né, que a gente é o desejo do bem, é o desejo de praticar o bem, é você fazer lives tentando levar a verdade, é mostrar as pessoas, para tentar mostrar as pessoas, para que as pessoas possam tentar despertar desse sono que elas estão, entendeu? Para que elas possam tentar melhorar, para que elas possam tentar evoluir. Então, tudo isso, né? O espírito ter sabedoria, equilíbrio e bondade, né? Sabedoria significa saber ouvir, né? Aí a maioria das pessoas tem essa parte impulsiva que quer falar sem parar e muitas vezes não consegue ouvir aquilo que o outro está tentando dizer. E então acontece várias situações desagradáveis. Então a sabedoria faz parte de um espírito evoluído. Então é sinônimo de saber ouvir. Saiba ouvir para que você possa falar o que é certo. Entendeu? Se você não sabe o que é certo, então você ouve e fica calado, que aí evita muitas coisas. Então não deixa de ser sábio, né? Porque o sábio não é só aquele que também fala, é aquele que também se cala. Entendeu? Tem a hora para falar e tem a hora para se calar e tem a hora para tudo. Entendeu? Espíritos equilibrados são aqueles espíritos que eles passam, né? Aquelas pessoas que passam por várias conturbações na sua vida, por vários altos e baixos, passam por situações complicadas e se mantêm em equilíbrio mesmo diante de tudo isso. Ou seja, não perdem a fé, o foco, a determinação, entendeu? Não se desesperam. Pelo contrário, eles acreditam naquela resolução ali, eles acreditam na espiritualidade e aquilo vai se resolver. Logicamente, ninguém vai se resolver nada sentado no sofá. As coisas têm que ser feitas, tem que, né, fazer a sua parte. E a bondade, que a bondade é aquilo que a gente acabou de falar aí, é aquilo tudo que eu acabei de falar, né, aquilo que a pessoa realiza em prol da outra. Ainda nos espíritos bons são aquelas pessoas desapegadas a prazeres mundanos, né, liberto das imperfeições grosseiras. Ou seja, são boa noite, Larissa, seja bem-vinda. Então, são aqueles espíritos que eles se contentam com aquilo que eles têm. Aquelas pessoas que se contentam com aquilo que elas têm. Não estou falando que a pessoa não tem que buscar o seu melhor. Todos aqui encarnados têm que buscar a sua melhora, independente de qual ramo seja. Porque é assim que você evolui, é buscando a sua melhora sempre. Então você tem que buscar a sua melhora, sempre buscar a sua melhora. Porém, né, a sua melhora, ela não pode estar ligada a prazeres mundanos e etc e tal. O que é prazer mundano? É ter várias mulheres, vários homens, cada semana, entendeu? Então isso aí é um prazer mundano, por exemplo, tá? Vamos passar aqui então ao próximo item, que é os espíritos puros de primeira ordem, né? Esse espírito ele não tem absolutamente nenhuma influência da matéria. Ele tem uma superioridade intelectual e moral sobre todas as ordens de espíritos. São os mensageiros e os ministros de Deus. Não possuem mais nenhum corpo espiritual. Eles são pura luz. Não reencarnam mais em nenhum mundo espiritual, né? A não ser que tenham que reencarnar aqui para aplicar alguma situação, como por exemplo Jesus, né? Buda e tal, né? Alguns espíritos aqui, que não vem o caso de eu citar, tal, tem alguns nomes, mas não tem necessidade de a gente estar citando esses nomes aqui, tá bom? Um exemplo disso aí mesmo é Jesus, Buda, etc, tá? Vamos passar aqui então para o item morte, né? É uma coisa bem
complicada para algumas pessoas. A morte é uma simples mudança de estado, é a destruição de uma forma frágil que já não proporciona as condições necessárias ao desenvolvimento do espírito. Ok? O fim de cada encarnação se constitui de dois sistemas, morte e desencarne. A morte é a desativação das funções orgânicas do corpo físico. A desencarnação é o desprendimento do espírito daquele corpo físico deteriorado. Isso aí nós já havíamos falado numa outra live, que muitos espíritos, né, que não conseguem se desprender e ficam por aí, e aí a gente tem que muitas vezes estar fazendo a mesa kardecista e tal, para que a gente ajude esses espíritos a caminhar. Então até são conhecidos como almas penadas, que ficam aqui, né, perambulando, etc. Então é dentro disso aí que a gente acabou de falar agora. Então a morte é uma coisa e o desencarne é outra. O desencarne é quando você realmente se desprende e, né, volta à sua origem. A morte física não implica propriamente no desenlace do espírito, que pode permanecer por mais tempo ligado à matéria em desagregação, mesmo estando o corpo físico totalmente inerte. Morte e desencarnação devem ser considerados como duas fases de um processo. Inclusive, se eu não me engano, que já são muitas coisas que a gente lê, e aí às vezes a gente fica, não lembra direito, mas eu acho que um exemplo disso é o livro Guardião da Meia-Noite, onde ele passa, onde o umbral dele é no próprio corpo dele, ele vendo ali os ratos, ele sentindo aquilo ali. Claro que era apenas uma sensação, porque ele já estava morto, mas era o espírito, então ele ficou aprisionado naquela situação ali. É exatamente isso que está falando, né? Ele morreu, mas ele não desencarnou, ou seja, não se desprendeu daquela situação complicada, porque muitas vezes ele tinha que estar passando ali. Não é isso, Josi? Você que acabou de ler o livro aí, eu acho que é exatamente isso que eu acabei de falar. É porque não dá para ficar lembrando de tudo, porque é muita coisa, né? Vamos lá. A desencarnação pode ser rápida e tranquila, ou também pode ser angustiante e dolorosa. Como eu falei aí, dei até o exemplo do Guardião da Meia-Noite. Tudo vai depender do estado psíquico e emocional do desencarnado. Ou seja, quanto mais o ser humano ele estudar, quanto mais ele entender, mais ele evoluir, mais ele ajudar o próximo, mais ele participar mais ele participar de aulas. É isso aí, valeu Gabriel, o Cavaleiro da Estrela Guia também, trilogia, maravilhoso. E é verdade, tem as cobras também, que eu não me lembrava, exatamente isso, no Guardião da Meia-Noite. Entendeu? Então, quanto mais aquela pessoa ela se dedicar à casa espiritual dela, veja, toda casa espiritual é boa. A gente não está aqui na live querendo denegrir nenhuma casa espiritual. Como eu falei, dei o exemplo lá atrás nas minhas primeiras lives, né? Se o cara sai do Canadá, da Argentina, do Rio de Janeiro, não sei da onde, do Brasil, de São Paulo, seja de onde for, com o objetivo de chegar na casa do João, todo mundo vai chegar. Só que vai vir por estradas diferentes. Então, na verdade, toda religião é boa, toda casa espiritual é boa, desde que o orientador, o líder, o pastor, o padre, o babalorixá, o zelador, seja lá o que for, desde que essa liderança dê aula, desde que essa liderança ensine, desde que essa liderança ajude aqueles que estão sob ela a se desenvolver, a crescer, a melhorar, a se tornar pessoas e espíritos cada vez melhor, a entender, né, o seu processo
evolutivo aqui na Terra, a entender a sua missão, a entender o que pode, a não ter preconceitos. Preconceito é uma questão de falta de evolução gigantesca, entendeu? Porque cada cultura deve ser respeitada. Obviamente, todas elas são importantes. Senão, o kardecista não saía da Umbanda, não saía do kardecismo para Umbanda, Umbanda não saía da Umbanda para o Candomblé, do Candomblé para o Candomblé, ficava essa ciranda, entendeu? Então, na verdade, todas elas são importantes, porque existe a falta do complemento, por isso que um sai daqui, vai para lá, outro sai, outro vai, volta, porque falta o complemento, onde tem uma coisa numa que não tem na outra, que não tem na outra, que não tem na outra, como eu expliquei lá atrás nas outras lives, ok? Então, tudo vai depender do estado psíquico e emocional do desencarnado. Quanto mais equilibrado e evoluído for o espírito, menos ele sentirá as perturbações do desencarne. Por outro lado, quanto mais o espírito for apegado à matéria, né, aquela pessoa que não acredita, não faz nada pelo próximo, não está nem aí para a espiritualidade, né, quer aparecer na casa de santo uma vez na vida, outra na morte, não ajuda ninguém, não ajuda a casa, não melhora, então está perdida. Essa que é a grande verdade. Maior e mais demorada será a sua angústia quando ela desencarnar. O fardo dela é essa, está fadada a isso, entendeu? A morte, e aí as pessoas vão acreditar ou não. Eu estou aqui, boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Eu estou aqui apenas no intuito de levar a verdade e ajudar ao próximo. Aquele que não acredita, estuda, busca, né? Ou então espera desencarnar para ver como é que vai ser lá. E aí, né, qualquer dia, volta em espírito aí numa psicografia para contar para a gente. Então a morte não destrói nem mesmo o corpo físico. Este se decompõe e se transforma no seio da natureza. Portanto, a morte é uma grande e benéfica e necessária transformação. Pena que na maioria dos homens as pessoas ainda não entendam dessa forma e se desesperam, né, esquecendo da misericórdia de Deus. Ok? Os espíritos continuam vivos e levando ao mundo espiritual os mesmos vícios e as mesmas virtudes que tinham quando encarnados. Ninguém deixa de ser mau ou egoísta só porque desencarnou. Opa! Então aí surgem os obsessores. Então não existe esse negócio. Desencarnou e dá. Não, desencarnou, se tu é mau, tu vai virar um obsessor. Se tu é bom, vai voltar da onde surgiu, né? E aí vai depender do amparo desses espíritos de luz, desses mentores, para que possam ajudar a cada um desses desencarnados que estão aí. Por isso que a gente tem desencarnados suicidas, a gente tem desencarnados endurecidos, existem vários tipos de desencarnados, né? E cada desencarnado é uma oração diferente, é um trabalho direcionado diferente, para que ele possa tentar entender e cada vez mais se desprender, né, desses grilhões que prendem ele aqui. Ok? Vou falar uma frasezinha de Allan Kardec. A alma do homem é feliz ou infeliz depois da morte, conforme o bem ou o mal que tenha feito durante a sua encarnação. Eu vou até repetir para ficar bem gravado. A alma do homem é feliz ou infeliz. Aqui ele está referindo a alma como espírito depois que desencarna, ok? Então, infeliz ou feliz depois da morte, ou seja, morreu, virou espírito, conforme o bem ou o mal que tenham feito durante essa encarnação atual. Então, fica a dica. Já dizia Allan Kardec lá em 1800 e qualquer coisa, né? Você imagina. E as pessoas até hoje não conseguem entender isso. 1800. Jesus, naquela época lá que começou a contagem, né, do ano, já falava tudo isso e as pessoas não aprendem. Então, a gente tem que deixar claro, e mais uma vez aqui, que a gente está aqui para tentar ajudar, né? E para as pessoas evoluir. Só que
não evolui apenas estudando. Você cresce e evolui sim, mas não apenas. Você tem que praticar, tu tem que fazer sua parte, você tem que ajudar, você tem que estar em algum lugar, praticar a sua ação social e tal. Ah, mas que tipo de ação social? Tem várias. Você, estando numa casa espiritual, você tem que estar lá para estudar, para você cuidar de outras pessoas, para você ser cuidado, porque uma casa espiritual também tem que cuidar daqueles que estão ali, que vão cuidar de outros. Entendeu? Então, quer dizer, é complicado. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui o que o Gabriel falou. É como disse o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Porra, perfeito, perfeito, como grande sábio Chico Xavier. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado aí pela sua colocação. Essa é uma frase perfeita. Eu vou até ler de novo para ficar bem gravado aí nas pessoas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, ou seja, o que ficou para trás, o que você passou, o tempo que você perdeu, suas decepções, seja lá o que for, ficou. Porém, olha, qualquer um pode começar de agora e fazer um novo fim. É perfeito. É exatamente isso que a gente está buscando. É exatamente isso que as lives, o propósito das lives é exatamente esse. Ok? Então vamos aqui para o item perturbação espiritual. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Perturbação espiritual acontece quando o espírito desencarna e é um tempo que pode ser curto ou longo. Necessário ao espírito recém-desencarnado para retornar o conhecimento de si mesmo. O espírito não recobrará inteiramente a lucidez de suas ideias, até que toda a influência da matéria tenha cessado. Ok? Boa noite, Reginaldo. Pai abençoe, seja bem-vindo. Sua duração pode ser de algumas horas ou até anos. É uma perturbação semelhante àquela quando despertamos de um sono profundo e ainda estamos sonolentos. Para aqueles que têm a consciência tranquila e que durante a vida foi bom e justo, esse despertar é doce e sereno. Olha, tá vendo aí? Não precisa nem falar muita coisa, é nisso que a gente está falando o tempo inteiro, né? E as pessoas acreditem ou não, é isso que vai acontecer, tá? É exatamente isso que vai acontecer e lá vocês vão lembrar de que um dia vocês foram avisados, né? Foram amparados, porque muitas das pessoas às vezes estão em casa nesse momento falando: ah, meu Deus, me dá uma direção, meu Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei por que a minha vida está assim, eu queria ajuda, eu queria saber, eu queria isso, eu queria aquilo. Vou repetir. Nem tudo na vida se resolve com oração. Na verdade, muito poucas coisas. Entendeu? Então, a gente tem os tratamentos espirituais que tem que ser feito nas pessoas. Né? A oração é apenas um dos tratamentos necessários para a realização da cura e da melhora daquela pessoa, daquela alma ou daquele espírito. Entendeu? Não acha que você vai estar fazendo a oração e que você vai ficar curado de tudo, porque não vai. E que você vai evoluir, porque não vai. Então a evolução é muito maior do que isso. Entendeu? Então tem que ficar bem claro aqui que se pudesse ser só isso, nossa, seria maravilhoso, mas não é. Então a gente precisa sim de fazer trabalhos, a gente precisa sim de fazer corrente, a gente precisa sim de fazer cristais, de fazer passe, de fazer o que seja, porque isso tudo faz parte de um tratamento. O nome é tratamento. Então cada ser humano tem um tratamento diferente um do outro, porque eles são diferentes, obsessões diferentes, karmas diferentes e etc e tal, ok? Então vamos continuar aqui. Para aqueles que só semearam sentimentos negativos, esse despertar é cheio de aflição, com um grande pesadelo que não tem fim. Igualzinho aconteceu no Cavaleiro da Estrela Guia, não, perdão, no Guardião da Meia-Noite. Tá?
Nas desencarnações violentas ou por suicídio, os espíritos custam a perceber que morreram. Os suicidas continuam por um longo tempo sentindo todas as sensações da matéria física até que seu fluido vital se esgote naturalmente. Sabe o que significa isso? Vou falar para vocês. Se a pessoa veio encarnar aqui e o tempo de vida dela era de 80 anos, para ela passar, aprender, fazer, acontecer, ou seja, ela ia ter que ficar encarnada aqui até 80 anos. E ela simplesmente se suicida com 20, ela vai penar 60 anos no plano espiritual. Essa é a lei. Tenso demais, né? Essa é a lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí e pensar bem antes, né, de fazer uma besteira dessa. E se conhece alguém que está querendo desencarnar, manda ver a minha live aí para essa pessoa saber que ela vai comer o pão que o diabo amassou lá no plano espiritual se ela fizer uma bobagem dessa. Tá? Inclusive, isso está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, capítulo 12 ou 11, alguma coisa assim, que também não dá para ficar, mas é por aí, capítulo 11, 12, está falando exatamente isso, ou alguma coisa lá na parte 1, enfim. Então, está bem claro, deixa bem claro, e não tem como voltar atrás, você vai perecer ali, e tu vai ficar penando. Né? Na verdade, não é nem no umbral, não deixa de ser um umbral, né? Mas é ali conhecido como aquele Vale dos Suicidas, e que, na verdade, existem até mais de um, né? Só que aí vai depender do grau daquela pessoa, entendeu? Então é muito tenso, tá? É a pior coisa que alguém pode fazer. Vamos continuar. Necessitam, então, de um tempo mais longo para reparar os danos causados ao seu corpo espiritual. Sem dúvida, é o suicídio a mais trágica de todas as circunstâncias que envolvem a morte e com consequências, vou falar devagar, devastadoras, né, para o desencarnado, ou aquele que está tirando sua própria vida. Consequências devastadoras. Tudo isso não é achismo. Tudo isso não é blá 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 ou mimimi. Tudo isso está escrito, comprovado, psicografado. Então, meus amigos, não tem como duvidar de todas as psicografias que foram feitas, né? Todas elas que foram feitas e que foram ali postas, a verdade, que inclusive foram levados a especialista para verificação de assinaturas, escrevendo de trás para frente, seja lá o que for, para comprovar a veracidade de tudo que está sendo falado. Então não dá, me poupe. Falar ou não acreditar ou achar que é mentira, então, né, não dá. A gente tem que realmente buscar o conhecimento para a gente saber o que é verdade, né? E aonde a gente tem que se alicerçar. A gente não pode se alicerçar em coisas que são, sei lá, coisas que são o quê? Histórias? A gente não pode se alicerçar em histórias. Que essas histórias? Quem contou essas histórias? Aonde eu sei que essas histórias são verdade ou mentira? A gente tem que se alicerçar em fatos verídicos, em algo que é dito, que tenha como base fundamentada e reconhecida. Aí sim que a gente tem que, né, se alicerçar nisso. Vamos ver aqui que a Débora, lembrando que a pessoa que bebe feito condenado, fuma feito condenado, transa até com mendigo, também está se matando. Com certeza absoluta. Isso também é um suicídio, né? É um suicídio de uma forma mais lenta, mas exatamente isso, você está perfeito. Então, dando continuidade, longe de ser uma expiação ou provação, o autoaniquilamento, né, ou seja, o suicídio, é uma desastrada fuga, uma porta falsa e enganadora que o lugar de se livrar
né, que o indivíduo quer se livrar da dor. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Né? No lugar que aquele indivíduo acha que está se livrando daquela dor, ele vai estar se colocando numa situação muito pior da qual ele estava, né? Mas sem dúvidas ele nem tem nem noção do que ele vai encontrar pela frente. Aqueles que morreram de forma violenta, no entanto, em circunstâncias alheias à sua vontade, registram no seu perispírito marcas e impressões relacionadas com um tipo de desencarne que tiveram. Mas essas marcas são passageiras e tenderão a desaparecer tão logo se equilibre na vida espiritual. Mas isso não ocorre com o suicida. Ele amargará graves padecimentos, mergulhando no desespero e na culpa. Imagina, se tá ruim aqui, tu multiplica aí por 1000 que vai ficar lá. Entendeu? Então vai ficar como, né? Daquele jeito. Até que a pessoa a ser recolhida possa ser recolhida pelos espíritos benevolentes e devidamente tratada dentro do seu tempo, dentro do teu tempo. Então não adianta, né? E logicamente, esse espírito, que se alguém tem na família alguém que se suicidou, essas pessoas, elas devem orar por esses espíritos, porque só muita oração vai ajudar a esses espíritos que estão numa situação muito difícil, né? Somos espíritos eternos, né? Já existíamos antes do berço e continuaremos a existir após o túmulo. É preciso viver em uma função dessa realidade, superando as coisas mesquinhas, superando as ilusões, a fim de que nos livre, né, de determinadas situações ruins. Busquemos, então, valores, virtudes, né, conhecimento, que eles serão o nosso passaporte para a morada do Pai. Por que às vezes eu demoro aqui para falar alguma coisa e tal? Porque essa escrita aqui, ela é um tanto quanto difícil. Então eu ao mesmo tempo, eu leio e traduzo e vou falando aqui para vocês de uma forma mais fácil para entender, porque senão fica um pouco difícil de entender. E aí aqui eu vou falar de um provérbio oriental, que são coisas que a gente vai anotando, né, para chamar a atenção das pessoas. Quando nascemos, todos sorriam. Só tu choravas, né? Antigamente, todos estavam alegres, sorrindo quando a criança nascia. Mas aquela criança chorava, até porque o médico dá uma palmadazinha no bumbum e tal, e aí ela chora. Vive de tal forma que quando morre, todos choram e só você sorri. Porque aquelas pessoas não têm consciência, que ainda não atingiram um determinado nível, não têm consciência da importância. Algumas pessoas até da mesma forma que entram na live, aí elas entram na live, aí vê eu falando alguma coisa sobre o espírito, e imediatamente elas saem da live, ou seja, elas não têm nem a capacidade de esperar um período de tempo na própria live para ela saber do que se trata a live e da importância que aquilo é para alguém que realmente acredita na espiritualidade. Entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas estão aí chorando, pedindo ajuda, né, para Deus e para o santo, para o orixá, para o exu, para o cigano, seja lá para quem for, né? E a ajuda, de repente, está chegando, mas ela está cega, ela ainda não conseguiu alcançar. Então, né, não tem jeito. Uma hora, quando ela despertar, aí ela enxerga a ajuda, né? Mas vamos lá. Vamos aqui passar a falar aqui, deixa eu ver a hora. Ok. Vamos aqui para reencarnação. Fenômeno pela qual o espírito volta à vida corporal por um novo nascimento pela vida uterina. Ok?
Boa noite. Boa noite, Branca. Tudo bem? Nasce de novo, perdão, num novo corpo, cumprindo assim as etapas evolutivas do seu espírito. O processo evolutivo requer aprendizado, e isso só se consegue através das vidas sucessivas, onde ele irá adquirir novos conhecimentos e burilar seus sentimentos, ou seja, burlar seus sentimentos, né? Exatamente, Josi, perfeita a sua frase, entendeu? Então, o espírito ele reencarna quantas vezes for preciso. Tudo que ele adquire nas várias encarnações, ele jamais perde, ok? Não há retrocesso espiritual, e já diz o livro dos espíritos. Moralmente falando, os espíritos responsáveis pela reencarnação somente entram em ação algumas horas após o ato sexual, pois a intimidade do casal deve ser preservada. O reencarnante, já em sua forma perispiritual reduzida, é recebido pela futura mãe, que o retém no ventre, interpenetrando o corpo perispiritual, graças a um processo de união magnética. À medida que o feto se desenvolve, mais prisioneiro fica do seu corpo em formação. A gente está falando do espírito, tá? O espírito fica cada vez mais inconsistente. O corpo físico cobre o perispírito com seu manto espesso, comprimindo e apagando-lhe as radiações. Por isso, o esquecimento da sua vida anterior e da sua condição espiritual. Ok? Nós temos aqui, faltam 3 minutos, nós temos aqui os tipos de reencarnação. São as reencarnações probatória, missionária, que isso aí é um choque, né? Aí é outra coisa que eu vou falar aqui, que tem um monte de gente que vai, mimimi não. Missionário é para poucos, muito pouco. Todo mundo é missionário. Não, que eu sou missionário. Conversa. Então, né? Reencarnação missionária, o médium, a mediunidade, etc. Vamos ver até onde a gente pode chegar aqui. Reencarnação probatória é a mais comum no nosso planeta atualmente. Sendo a Terra ainda um planeta de provas e expiações, é natural que a maioria dos seus habitantes estejam aqui por um processo reencarnatório de provas. Aquilo que a gente falou um pouquinho ali atrás, nos espíritos imperfeitos. Precisamos depurar o nosso espírito desequilibrado por erros do passado espiritual. É o que chamamos de resgate kármico. E é por isso que eu falo aqui, né? As pessoas estão cheias de problemas kármicos, seja na vida financeira, na vida amorosa, principalmente, na vida amorosa, e etc. Entendeu? E elas acham que a simples oração vai resolver. É complicado. Não dá para ser assim. Isso é um tratamento. Existe o tratamento da oração específica, aí existem os trabalhos específicos e existe a continuação desses tratamentos que são feitos, inclusive, pela Fraternidade Branca. Então, isso começa, né? Começa na Fraternidade Branca, tem uma passagem no Candomblé, tem uma passagem na Umbanda, volta para a Fraternidade Branca. Então, é bem complicado. Então, as pessoas... É um tratamento, não é simplesmente falar, vou fazer um saraiê e vai se resolver. Porra, é difícil, né? Aí a pessoa não encontra o resultado, acha que aquele lugar é ruim, ou que o cara lá é ruim, não sei o que, é porque não tem essa explicação. E a pessoa lá não sabe também. E aí fica aí um monte de gente achando um monte de coisa que nenhuma delas é verdade. E aí
né, a gente vai precisar depurar o nosso espírito, ou seja, melhorar cada dia mais, e a gente só consegue fazer isso através das provações que a gente faz aqui. E cada vez que você entende, faz sua parte, se cuida, você está depurando o seu espírito, você está alcançando aquilo que você precisa alcançar, ok? Então vamos falar aqui do missionário, rapidinho, né, para ver se vai dar tempo. 9 horas, eu acho que eu vou falar aqui, deve demorar 5 minutinhos ou menos. Vamos falar aqui da questão missionária. Missionária é rara aqui no nosso planetinha. Olha como ele já se refere aqui, né? Ainda na categoria de mundo inferior, graças à reencarnação de alguns missionários que tivemos e ainda temos, espíritos de alto grau evolutivo moral. Então, para você ser missionário, sua moral ela tem que ser inabalável. Você não pode nunca errar na sua moral. E também intelectual. Então não basta só moral, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria. Então já vai vendo como é que fica complicado, né? A pessoa que é muito inteligente, que é muito sábia e que tem muita moral, não é qualquer um, é até muito difícil você estar unindo todas essas coisas em um só ser humano. Lógico que existem muitos, né? Mas, né? Que muito ajudarão e continuam ajudando a humanidade a caminhar em direção à luz do progresso espiritual e do material. Ou seja, o missionário, ele é aquele que veio aqui apenas para ajudar as pessoas, o ser humano, as almas, os espíritos, seja como vocês quiserem chamar, no crescimento espiritual e no material. Esse é o missionário, né? São espíritos extremamente evoluídos, que não necessitam mais reencarnar em um mundo como o nosso. Então, todo mundo aí falando que é missionário, imagina, né? Mas eles escolhem vir na carne, em nosso planeta, com o objetivo de ajudar aos homens por puro sentimento de solidariedade e amor. Por exemplo, Chico Xavier, ok? São os grandes benfeitores da humanidade, seja na política, na ciência, nas artes, na religião ou etc. Então, você vê aí, né, como as pessoas elas gostam de se enganar e enganar os outros também, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha alguma coisa. A gente até pode ter vindo com essa missão, mas para a gente operar essa missão, para a gente fazer ela bem feita, do jeito que Deus quer, você precisa atingir todas essas qualidades aqui. Porque se você não atingir essas qualidades, será apenas mais um. Entendeu? Então, grandes espíritos missionários, esse eu vou fazer questão de falar, né, para que as pessoas possam saber exatamente a diferença de uma coisa para outra. Vamos lá: Jesus, Allan Kardec, Moisés, João Batista, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santa Bárbara, Platão, Buda, Ramatiz, Madre Teresa de Calcutá, Santo Antônio, Bezerra de Menezes, enfim, e tem uma penca aí. Então, você veja bem todos esses nomes que eu citei, alguns nomes aqui, veja a vida que cada um dessas pessoas tiveram, veja tudo o que cada um deles fez em prol do próximo, e aí você vai ter uma noção do que realmente é, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado
com essa situação toda, tá? Então, todo missionário ele tem que ser repleto de luz, extremamente humilde, né? Tem que ter muito amor e uma incrível capacidade de se doar para o outro, porque essa parte é que é difícil. Não é as outras coisas, eu acho até que, assim, na minha opinião, na minha opinião, acho até que é fácil. Então eu acho que o mais difícil é isso, porque a gente, quanto mais se doa para o ser humano, quanto mais a gente faz, mais ingratidão a gente recebe. Por quê? Porque nós somos ainda falhos. Porque a gente não tem que ter o pensamento de se receber a gratidão. Já dizia aí todos os espíritas, a gratidão é a base da sua melhora, da sua evolução, da sua felicidade. Se você for grato, você se torna uma pessoa feliz. Se não, né, as ingratidões também baterão na sua porta. Mas quanto mais a gente faz, mais ingratidão recebe. É natural, porque você faz, e aí as pessoas não alcançam. Mas isso não é um problema seu, é um problema daquele que não alcançou, porque você precisa fazer a sua parte. E é isso que a gente tem que ter consciência. Ingratidões, decepções e tudo mais, elas vão sempre bater na nossa porta. Elas sempre irão existir. Mas nós, verdadeiros líderes espirituais, verdadeiras pessoas que estão aí para fazer a diferença na vida dos outros, a gente tem que seguir em frente, né? A gente vai receber, porque nós somos seres humanos, nós vamos receber aquele impacto, nós vamos ficar tristes, vamos ficar desapontados, mas fazer o quê? A vida continua, a missão continua, e nós estamos aí para cumprir essa missão. Por isso que eu recomendo a todo mundo que a primeira pessoa, quando entra na minha casa, eu falo, leia Aconteceu na Casa Espírita, porque aí vai ter uma noção do que realmente é a espiritualidade, dos conflitos, das dificuldades que existem no plano espiritual para serem ultrapassadas. Entendeu? Então, só que as pessoas, elas acham que você está dentro de uma casa espiritual e ir lá fazer uma coisinha aqui, outra ali, não sei o que lá, é alguma coisa, isso está muito longe. Isso é só um processo. São muitas coisas que envolvem. Então, é uma diversificação, é uma diversidade de situações, né, que acontecem dentro de uma situação espiritual que as pessoas elas não conseguem alcançar, elas se deixam levar pelas pequenas coisas. Então, esse é um livro que eu recomendo a todo mundo que frequenta qualquer casa espiritual. Todo líder espiritual deveria conhecer esse livro, é o mínimo, entendeu? Para ele saber o que ele lida, e para os filhos de santo dele, ou para lá, não sei como é que pode, cada um chama aí, não sei como queira, mas as pessoas que estão ali lidando com a sua casa, com o seu templo espiritual, elas precisam saber como é que funciona a espiritualidade. E mesmo ensinando isso tudo, mesmo falando isso tudo, não adianta. Não adianta. Então fica a mensagem para os líderes espirituais. Dê aula, faça a sua parte. Entendeu? Não se preocupe com com seus filhos, não se preocupe. Você se preocupa em fazer a sua parte. Faça bem feito. E se eles estiverem aproveitando a oportunidade de aprender, de evoluir, de se tornar melhor, parabéns para eles. Se eles não estiverem aproveitando, é porque o tempo deles não é aquele. Então eles vão embora, eles vão caminhar. Um dia eles podem voltar, não pode voltar, mas você, líder espiritual, você não pode estar preocupado com isso, porque você só tem que estar preocupado em realizar a sua missão, independente das pessoas. E a sua missão é contribuir com a evolução do próximo, contribuir com o melhoramento do próximo, contribuir com o equilíbrio na vida do próximo, seja em qualquer âmbito,
espiritual, material, emocional, você vai utilizar das armas que você tem, seja na Umbanda, no Candomblé, dos trabalhos, etc. Mas não pode esquecer que se você não estiver embasado em conhecimento e você não estiver embasado para você passar isso tudo para os seus filhos, nenhum trabalho vai ter validade. Os trabalhos vão ter validade dentro de um período, mas a vida daquela pessoa vai voltar a cair novamente. Porque uma coisa caminha com a outra. Entendeu? E aí, eu estou sempre falando aqui para os líderes, veja as lives, mas não veja com olhos de que ache que eu estou isso ou aquilo outro, não. Eu estou aqui para ajudar vocês também. Assim como eu gosto muito quando alguém me ajuda. Então nós estamos aí no momento de despertar. Vocês precisam despertar para despertar todos os seus filhos, né? E não se preocupem quantas pessoas vão ter na sua casa, quantas pessoas vão estar com você. Porque Jesus, que foi Jesus, só foi acompanhado por 12, mesmo assim, né, ainda naquele momento lá, arroeram a corda, ele ficou ali com 5 ou 6 de fato do lado dele, entendeu? Então, não se importe com isso. Faça a sua parte bem feita. Não se importe se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100. Não importa a quantidade. O que importa é você fazer a sua parte corretamente. Faça a sua parte correto, entendeu? E Deus proverá. Faça a sua parte da maneira honesta, verdadeira. Seja cauteloso, sabe? E aí Deus proverá. A espiritualidade estará por você. E você tem que pensar e saber que tudo que a gente está fazendo aqui é para refletir lá. A gente não está buscando louros aqui, entendeu? A gente não está aqui para buscar louros. O que vai adiantar você ser conhecido aí como o bambambam do negócio? Entendeu? Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. O que vai adiantar você ser conhecido como bambambam do Arô e aí, mas não é nada? É conhecido, mas o que você faz? O que você desempenha? Nada. Então não é esse o caso. A gente tem que fazer a diferença, de fato, na vida das pessoas. E quando eu falo diferença na vida das pessoas, é de evolução. Evolução. Que é o que nós, líderes, e que aqueles que estão seguindo aqueles líderes estão atrás. Tanto o líder quanto as pessoas têm que evoluir, e o líder tem a responsabilidade de ensinar e evoluir aqueles que estão ali. É simples assim, né? Então, eu não vou dar continuidade mais, a gente parou aqui, né, no médium. Na próxima quinta-feira vocês me lembram aí, né, que a gente leu aqui missionário e parou aqui no médium, né? Então, a gente vai dar continuidade aí o médium, aí a gente vai falar de mediunidade e classificações da mediunidade, né? Que vem a mediunidade natural, e etc e tal, e a gente vai falar sobre tudo isso aí na próxima live, tá bom? Eu espero que vocês estejam compreendendo tudo. Qualquer dúvida que tiver, seja de qualquer ordem, seja, sei lá, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem perguntar, e se tiver ao meu alcance, eu vou tentar responder. Queria deixar mais uma vez o meu muito obrigado, né? E o muito obrigado de todas aquelas pessoas que estão recebendo a cesta básica que a gente pôde montar, né? Que foram 21 cestas básicas, e, né, 21 cestas básicas a R$120 que a gente conseguiu. Não é uma coisa pequena, até porque a gente começou isso tem apenas uma semana, né? Foi na live passada, eu acho, ou retratada, não me lembro, acho que tem 2, né? E eu queria agradecer muito, porque 21 cesta básica pode parecer muito pouco, mas às vezes essas 21 cesta básica estão salvando a vida de 21 famílias. E muitas vezes a família é composta de 3, 4 pessoas, né? Então, a gente só tem que agradecer
e espero que todos tenham a oportunidade de poder ajudar no mês que vem com alguma coisinha, né? Caso também não possa, tudo bem, entendeu? Mas se puder, vamos ajudar, porque, sabe, tem muita gente que precisa de verdade, e a gente também não pode se importar com que me perguntaram assim, poxa, mas como é que você sabe se aquela pessoa realmente de fato está precisando? Eu quando falo com as pessoas, eu deixo claro, falo, gente, por favor, isso aqui é para quem realmente está necessitado, né? Então, se aquela pessoa fala que está necessitada, não cabe a mim desconfiar dela, cabe a mim a doar aquilo que foi proposto. Se ela fala a verdade ou não é um problema meu, é um problema dela com Deus, entendeu? Então é isso que eu também quero passar para as pessoas aí. Aqueles que doam, né? Vocês estão fazendo a parte de vocês. E é igual a formiga. Cada um faz a sua parte. Por isso que a formiga é o animal mais bem organizado do mundo. Então cada um faz a sua parte para que tudo esteja dentro dos conformes. Se eu não faço a minha parte com aquilo que eu recebo, eu serei cobrado por isso. Agora, existem pessoas que não têm medo e que aí elas fazem, mas não é medo, né? É uma questão evolutiva, é uma questão de estudo, é uma questão de saber sobre a lei de causa e efeito, é uma questão de ter respeito pelo próximo e assim por diante, assim, etc. Entendeu? Então, nós somos pequenininhos. Nós somos aqui, eu sempre falo que eu sou aqui um grão de areia, eu não sou nada, entendeu? Mas eu estou aqui tentando fazer a minha parte muito bem feita. Eu estou aqui tentando fazer o que eu posso para ajudar o maior número de pessoas. E quando eu falo do YouTube, né, os meus vídeos eu estou fazendo pelo Face, eu não estou nem fazendo pelo YouTube. Então quando eu faço do YouTube, é porque o Face às vezes fica com muitas informações e as pessoas querem olhar o meu Face lá para achar os vídeos e não conseguem, porque eu falo de muitas outras coisas, inclusive política. Porque infelizmente nós somos movidos à política, porque está cheio de bandido na política, cheio de ladrão, cheio de safado. Então a gente tem que fazer alguma coisa para movimentar e tirar esses safados da política e colocar a gente que a gente acha que é honesto, que a gente pode tentar melhorar um município, um estado, um país, e seja lá o que for. Então eu falo muito também de política na minha rede social por conta de aquilo que eu acho que é o melhor, né, para ajudar as pessoas ou etc. Então o YouTube está aí só para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? E daí se a pessoa quiser se inscrever, ela se inscreve. Se ela não quiser também, não se inscreve. A gente está aí, não está aqui atrás de nada, está aqui apenas para tentar fazer com que as pessoas assistam e despertem, né? Despertem para a vida, né? Para a evolução e etc. Tá bom? Então mais uma vez, muito obrigado. Até quinta que vem. Uma boa noite a todos. Beijo no coração de todos. E que nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, possa nos abençoar aí sempre com a paz, o perdão e etc. Ok? Então beijos aí em todos e até quinta, até semana que vem. Beijão. Fica com Deus.